Olá, paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre o seu coração. Aqui é o pastor Luciano da Igreja Pentecostal Tempo de Orar. E hoje o Senhor tem uma palavra para a nossa vida, para o nosso coração. E logo em seguida eu quero orar com você em nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus para nós hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 70. Salmos, capítulo de número 70. Diz assim a palavra de Deus: Apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em livrar-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rebujilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aleluia, ó Deus. Louvado seja o Senhor pela sua poderosa palavra. Meu irmão e minha irmã, olha o Salmo de número 70, ele nos convida, meus irmãos, a meditarmos a respeito da oração do necessitado, da oração daquele que tem pressa, daquele que tem urgência, daquele que necessita de uma intervenção do Senhor em alguma área da sua vida. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus não está limitado a lugar, a tempo, a estações, a situações. No trono de Deus não há crise, no trono de Deus não há vendaval, não há tempestade, mas nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores e nós, meus irmãos, necessitamos de uma intervenção de Deus, se não em todas, mas pelo menos em algumas áreas da nossa vida e da nossa existência. O Salmo de número 70, ele é atribuído ao rei Davi, e nós não sabemos quais eram os inimigos ou qual era o inimigo, mas nós sabemos que Davi ele está vivendo um momento de angústia, um momento de aflição, um momento de muitas dúvidas na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória. E de vez em quando, meus irmãos, minhas irmãs, nós também somos visitados pelo medo, pela angústia, pelo fracasso, nós somos visitados por problemas, por situações adversas e nós precisamos aprender com Davi a recorrermos ao Senhor diante de toda dificuldade, diante de toda adversidade que porventura venha se instalar ou se estabelecer diante de nós. Algo que nós aprendemos com Davi, meus amados irmãos, é que Davi ele vai abrir o coração para o Senhor de uma maneira sincera. Quando Davi vai falar para o Senhor, apressa-te, Senhor, em socorrer-me, Davi, meus irmãos, ele estava vivendo um problema, uma situação real, e Davi, ele não vai ficar de meias palavras, ele não vai usar nem sequer introdução, mas ele vai recorrer àquele que é poderoso para agir e para intervir na sua vida. Então não se esqueça, se o Senhor é o seu Deus, é o seu pastor, ele virá ao teu socorro, creia no Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não o sabes. Davi, ele está agora apresentando para Deus não apenas o seu problema, mas a totalidade do seu problema, da sua aflição. E Davi está dizendo para o Senhor: Senhor, se porventura os meus inimigos triunfarem, não apenas eu serei envergonhado, mas na época do rei Davi, quando os inimigos venciam, significa que o Deus também daquele que foi vencido também. E Davi estava dizendo ao Senhor: Senhor, o teu nome não cairá em vergonha, o teu nome não será envergonhado. Senhor, em nome do Senhor Deus, em nome do Senhor dos exércitos, eu clamo ao Senhor para que o teu nome, Senhor, seja glorificado
nessa situação, nessa questão. Então, meu irmão e minha irmã, apresente a sua situação diante do Senhor, para que o nome do Senhor não seja envergonhado, mas que através da sua luta, que através da sua angústia, o nome do Senhor seja glorificado. Outra coisa que nós aprendemos com Davi é que Davi, meus amados irmãos, antes de lutar, ele vai consultar ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, ele vai consultar ao Senhor. Você já consultou ao Senhor sobre o que você deveria fazer em relação a esta situação? Você já apresentou para o Senhor esta situação? Talvez algo que esteja te angustiando, seja um casamento fracassado, seja uma situação financeira, seja uma enfermidade, seja talvez uma crise na sua família, o desemprego, uma enfermidade, uma doença. Deus, ele é poderoso para agir na minha e na sua vida e intervir na nossa história. Por isso, não tome nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor, para que o Senhor entre com providência na sua vida. Quando Davi apresenta os seus inimigos diante do Senhor, Davi, meus amados irmãos, ele não toma nenhuma atitude. Ele não deseja necessariamente o mal, mas ele deseja que o Senhor intervenha nessa história. É Deus que cuida de quem te ofende, é Deus que cuida de quem te fere, é Deus que trata com aqueles que um dia machucaram e feriram o teu coração e a tua alma. E Davi vai encerrar no versículo 5 dizendo: eu sou pobre e necessitado, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Quando eu leio esse versículo, eu levanto as minhas mãos aos céus pedindo ao Senhor que Ele apressa em socorrer você que está aflito, que está angustiado, que está necessitando de uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Creia e verás a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua poderosa palavra. Nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus, meu Pai, que diante das nossas lutas, das nossas angústias, ó Pai, tantas lutas, tantas dores, temos vivido e vivenciado, ó Pai, dias difíceis na nossa vida, na nossa caminhada, e nós necessitamos que o Senhor se levante, que o Senhor, ó Pai, tenha urgência em socorrer-nos, porque nós dependemos totalmente de Ti. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos abençoa. Nós glorificamos o Teu nome porque a vitória já é nossa, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor os nossos medos, colocamos diante do Senhor as nossas lutas, nossas dificuldades, os nossos pecados e rogamos ao Senhor um renovo sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Esta é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Quem te ministra essa palavra é o pastor Luciano da Igreja Pentecostal Tempo de Orar. Fique na paz do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor estejam com você, desde agora como para todo sempre. Amém e amém, Senhor.